Receber um diagnóstico de doença grave pode ser um momento avassalador na vida de alguém. As emoções podem variar de negação e raiva, a tristeza e desespero. A perspectiva de vida mudada, possivelmente limitada, pode parecer impossível de aceitar, mas é importante lembrar que a vida é cheia de desafios e obstáculos, e como seres humanos, temos a capacidade de superá-los. A história que vamos contar hoje é um exemplo inspirador disso. Ela é sobre um rapaz que recebeu um diagnóstico devastador. A história de Steven é uma das mais inspiradoras e emocionantes da ciência. Quando tinha apenas 21 anos e estudava cosmologia na prestigiada Universidade de Cambridge, seu pai notou que ele estava tropeçando e caindo com frequência. Preocupado, ele o levou a uma clínica médica onde foi diagnosticado com ela, também conhecida como a doença de Lou Gehrig. Os médicos previam que ele tinha apenas 2 anos e meio de vida. Ela é uma doença do neurônio morto, que enfraquece e eventualmente mata as células nervosas do cérebro e da medula espinhal. Quando esses neurônios motores morrem, o cérebro perde a capacidade de controlar o movimento muscular, o que leva à paralisia. Os sintomas começam com espasmos musculares e a fraqueza nos braços e pernas, além de uma fala arrastada. Com o tempo, a doença afeta os músculos necessários para realizar atividades básicas como se mover, falar, comer e respirar. A notícia do diagnóstico de ela foi devastadora para Steve, mas ele encontrou esperanças no fato de ainda ter algum tempo para se dedicar-se aos seus estudos e pesquisas. Em suas próprias palavras, ele estava entediado com a vida antes da doença e sentia que não havia nada que valesse a pena fazer. No entanto, a doença estimulou a alcançar conquistas que talvez nunca tivesse alcançado de outra forma, trabalhando com uma nova intensidade e encontrando uma nova perspectiva em sua vida. Na verdade, disse Stephen, embora houvesse uma nuvem pairando sobre meu futuro, descobri para minha surpresa que estava aproveitando a vida no presente mais do que antes. Embora fosse extremamente inteligente, Stephen não se destacou em sua classe no ensino médio e tendia a dedicar-se apenas 1 minuto do seu tempo aos estudos na faculdade antes de sua doença. E sua doença continuou. No entanto, em meados da década de 1970, ele precisava de mais cuidados e sua fala era tão arrastada que apenas sua família conseguia entendê-lo. Mas ainda assim, ele aprendeu a administrar e superar os desafios significativos de suas condições. Em 1985, Stephen teve outro problema de saúde quando contraiu pneumonia. Ele ficou tão doente que seus médicos o colocaram em coma induzido por drogas e perguntaram à esposa se queria que interrompesse os esforços de suporte à vida. Em vez disso, ela mandou de volta para Cambridge, onde ele foi submetido a uma traqueostomia que o deixou sem a capacidade de falar. As semanas de terapias intensas que seguiram foram as mais sombrias da minha vida, admite Stephen em um novo filme sobre a sua vida. Apesar de enfrentar diariamente a difícil batalha contra ela, Stephen não deixou que isso o impedisse de alcançar seus objetivos. Sua determinação em continuar sua pesquisa e em compartilhar seu conhecimento com o mundo foi inspirador. Seus trabalhos científicos incluem um teorema sobre a singularidade gravitacional no âmbito da relatividade geral, em colaboração com Roger, a previsão teórica de que os buracos negros emitem radiação, frequentemente chamado de radiação Stephen. Stephen foi o primeiro cientista a estabelecer uma teoria da cosmologia explicada pela união da teoria geral relativa e da mecânica quântica. Ele foi um defensor fervoroso da interpretação de muitos mundos na mecânica quântica. Stephen alcançou sucesso comercial com vários trabalhos no qual ele discute suas próprias teorias e cosmologias em geral. Seu livro, Uma Breve História do Tempo, permaneceu na lista dos mais vendidos dos The Sunday Times durante 237 semanas. Em 2002, Stephen ficou em 25º lugar na pesquisa da BBC sobre os maiores britânicos de todos os tempos. Não se sabe por que Stephen desafiou as probabilidades e viveu com essa doença mortal por tanto tempo, embora o fato dele ter contraído ela em uma idade tão jovem contribuía para sua capacidade de sobreviver por mais tempo do que aqueles diagnosticados com mais de 50 anos. No entanto, menos de 10% que sofrem de ela vivem mais de 10 anos. Tive sorte de minha condição ter progredido mais lentamente do que costuma acontecer, disse Stephen, mas mostra que não é preciso perder a esperança. Depois do devastador diagnóstico de ela, muitos pensavam que a vida de Stephen seria limitada, mas ele não deixou que a doença o derrotasse. Com sua cadeira de roda e uma nova perspectiva sobre a vida, ele se lançou em seus estudos com uma paixão que inspirou seus colegas e o mundo todo.
Ele faleceu no dia 14 de março de 2018, aos 76 anos de idade, depois de lutar contra essa doença durante mais de 50 anos. A trajetória de Stephen Hawking é realmente inspiradora em suas lições de vida. São valiosas para todos nós. Sua capacidade de superar obstáculos e continuar sua pesquisa científica apesar dela é um exemplo incrível de determinação e perseverança. Além disso, sua atitude positiva e sua abordagem de encontrar soluções, em vez de se concentrar em problemas, são lições valiosas para todos nós. Independente de nossas circunstâncias, seu legado continuará a inspirar e motivar gerações futuras a seguir os seus sonhos e nunca desistir, independente dos desafios que possam enfrentar.